Olá, princesas e príncipes de nosso Deus, nossos jovens, que o Espírito de Deus trouxe uma palavra para mim compartilhar com você, muito importante para a vida daqueles que estão namorando, que colocaram um compromisso diante de Deus. Uma conversa franca sobre a vontade de Deus e a vontade de fazer sexo antes do casamento. Quando falamos que o Senhor nos orienta ao sexo só após o casamento, isso não se trata de um grande favor nosso para Deus, mas sim de uma escolha nossa para que sejamos felizes, cumprindo os propósitos dele. Infelizmente, cada pessoa que despreza as orientações do Senhor está trazendo para si grandes maldições. Por isso, a desobediência, a falta de arrependimento cobram do ser humano um alto preço, pago com casamentos destruídos, famílias arruinadas, filhos perdidos e vários outros tipos de desgraça. Em nossas igrejas, não é difícil encontrar aquela jovem que tenha decidido obedecer às orientações de Deus, mas se mantendo ali pura e se guardando até o casamento. Mas, em contrapartida também, seu namorado não. Em vez disso, ele tenta praticar sexo sempre que a oportunidade que lhe aparece. Então é bem verdade que o contrário também existe. Jovens mulheres e não homens tentando avançar o sinal e buscando sexo antes do casamento. Talvez essa seja a realidade ou dificuldade que você esteja vivendo no momento. Por isso, independentemente de sua situação, se evitando ou buscando sexo durante o namoro, saiba que é perfeitamente possível você passar a viver hoje a vida abundante que Jesus lhe promete. Então, nesse conselho, nesse artigo, eu quero compartilhar com você 5 conselhos práticos para que você tenha um namoro de obediência a Deus e, consequentemente, ser abençoado por Ele. Primeiro, seja puro. A pureza é uma direção da vontade de Deus. Uma boa forma de saber se o seu namoro está sendo agradável ao Senhor é observar se a pessoa com quem você namora tem tido um comportamento de pureza no seu relacionamento. Mas, atenção, quando falamos de pureza, não estamos falando apenas de namoro sem a consumação do ato sexual, não, a penetração não. Falamos também como se comporta os olhos, as mãos, a boca e todo o resto do corpo de vocês dois. Caso a pessoa com quem você namora não tenha se comportado com pureza, você, sendo cristão, deve conversar abertamente para ela, para que não haja outra vez assim. Do contrário, será preciso dar um fim a esse relacionamento. Pense comigo, se no namoro, que é uma fase de conquista, já não há submissão aos princípios de Deus, o que dizer então quando estiverem casados, quando as responsabilidades aumentarem? Se a pessoa com quem namora vive tentando você a prática do pecado, podemos dizer com clareza que Deus não está nem mais falando com você, na verdade. Ele está gritando para que termine logo esse romance. Escolher com quem devemos nos casar é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Só Deus, e não o nosso coração, só Deus pode nos orientar a escolher a pessoa certa para o casamento. Segundo, tenha discernimento. O desejo sexual é algo normal na vida de todas as pessoas, inclusive dos cristãos, com certeza. Mas quando esse desejo é despertado, as pessoas agem basicamente de 2 maneiras, dependendo de como elas são. Primeiro, há pessoas que são realmente de Deus, mas que, por algum descuido, se permitem um namoro mais intenso, mais quente, despertando em ambos um desejo quase bem próximo ao pecado. Nesse caso, os dois juntos se arrependem e aprendem a lição de não ficarem mais sozinhos em locais que favoreçam essa brincadeira tentadora. No segundo caso, há pessoas que, além de não ajudarem você a viver em santidade, vivem induzindo-o a pecar sem o menor temor a Deus. O pior é a série de desculpas esfarrapadas e demoníacas de alguns que dizem: se você me ama de verdade, precisamos ser mais íntimos. A gente vai se casar mesmo, então não precisamos mais esperar para fazer sexo. É melhor a gente se conhecer sexualmente antes para ver se somos compatíveis no casamento.
Os argumentos são os mais variados, mas, como já dissemos, esse é um tipo de pessoa com quem você precisa terminar urgentemente, pois não demonstra nenhum arrependimento e ainda tenta distorcer as verdades de Deus. Terceiro, não tenha medo de perder. Talvez aqui esteja um dos principais motivos de se deixar vencer pelo pecado, o medo de perder a pessoa com quem você tanto gosta. Não vou dizer nem que é o amor da sua vida, porque o verdadeiro amor da sua vida é aquele dado por Deus, Mateus 19:6. Eu já vivi isso quando era nova, convertida. Imaginava que se não fosse com fulano ou com fulana, eu jamais poderia ser feliz. Mas olha o que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Deus tem sempre o melhor para nós. Nada do que está acontecendo é por acaso. Pode ser que você não entenda agora e que esteja até chorando de dor, mas por ser obediente lá na frente, você conquistará a sua bênção. Existem situações aparentemente honrosas, mas que são, na verdade, grandes provisões de Deus para nós, né? E nós somos prova disso. Quarto, viver em santidade. Quando o namoro começa a apelar mais para o lado físico, é porque o lado espiritual está mais fraco. O segredo para você viver em santidade não é fazer uma listinha daquilo que pode e que não pode fazer no namoro, mas sim fazer aquilo com o qual você é chamado por Deus. Fico maravilhada com o privilégio que temos de ser cooperadores no Evangelho. Costumo dizer que ser cristão, vivendo em santidade, é a maior onda que podemos tirar. Afinal, quer coisa melhor do que ser amigo de Deus? Portanto, meu querido, minha querida, só você conseguirá vencer o pecado quando se determinar a ter um compromisso real e constante com o Senhor. Descubra o verdadeiro propósito para o qual Deus te designou. Aperfeiçoe os dons e talentos que Ele te deu. Quando nós vivemos o nosso chamado, tornamos a nossa vida mais dinâmica e apaixonada por Jesus, sem ter tempo a perder com as mesquinharias do diabo. Quinto e último, arrependa-se dos seus pecados. Mesmo você não sendo mais virgem, independentemente da sua idade ou da situação que esteja vivendo, Deus lhe deu a liberdade e responsabilidade de viver a partir de hoje em santidade. Ele é especialista em esquecer o passado e transformar seu erro em ensinamento e bênção. Quando colocamos nossas experiências negativas na mão do Senhor, Ele as transforma em algo positivo. Portanto, ore, se arrependa, confesse suas fraquezas, converse abertamente com seus pais, líderes cristãos e amigos que possam te aproximar mais de Deus. Nenhum tipo de pecado pode ser maior que o sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você. Pense nisso. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Beijo, que essa palavra venha falar o teu coração. E sempre costumo falar com os jovens da nossa igreja: faça tudo na santidade, porque quando o namoro é santo, o Senhor vai derramar todas as bênçãos e abençoar grandemente a sua união. Beijo no coração de todos. Olá.